Obrigado, bom dia. Bom estar aqui com vocês, vários rostos conhecidos, outros nem tanto. Vitor, Caliandra, Arnaldo, poderia deixar de elogiá-los, agradecê-los, vocês de fato são um elemento que tem catalisado a nossa indústria. A gente tem que honrar quem merece honra, né? E o esforço de vocês, a visão de vocês, a gente sabe que vocês fazem pelo bem da indústria, né? Então fica aqui meu agradecimento de coração. Para a gente é um privilégio ser parte desse primeiro evento, né? Primeiras coisas são muito importantes, né? São marcos. Então espero que esse dia aqui, essa terça-feira, seja um marco e uma semente que florescerá em algo importante para o futuro. Meu nome é Alex. Há cerca de 10 anos eu fundei a Acelera. A Acelera é uma empresa que se dedica a pesquisar, a gente de fato faz um trabalho intenso de pesquisa em nível acadêmico, desenvolver e produzir materiais avançados para gerenciamento térmico de eletrônicos, né? Essa é a nossa origem. Então, integração, inovação, tecnologia é algo que está muito entremeado em tudo que a gente faz, por consequência desse compromisso muito intenso com um olhar metodológico e analítico para a inovação. A gente tem colhido resultados interessantes, então, para vocês terem uma ideia, a Acelera foi a única empresa brasileira a participar dos esforços de construção desse gigante, vocês já devem ter visto, né? A maior estrutura de LED do planeta, a maior estrutura esférica do planeta, a maior estrutura que conta com LEDs já construídas, são mais de 5 milhões de módulos de LED revestindo as superfícies interna e externa da esfera. Cada módulo desses tem um componente da Acelera garantindo que os LEDs não superaqueçam e se mantenham brilhando com os índices necessários, né, Vicente? Mesmo lá nas amplitudes térmicas do deserto de Nevada. O ano passado a gente recebeu o prêmio de inventores do ano da Unicamp. A Unicamp todo ano escolhe uma empresa que tenha se destacado em alguns ramos diferentes. A gente foi escolhido como uma empresa inventora do ano no ramo de biomateriais e nanomateriais avançados para a gestão de calor. Pois bem, acho que a gente pode concordar que a tecnologia é algo que sempre teve à nossa volta. Nós sempre moldamos tecnologias para tornar a nossa vida mais conveniente, mais eficiente, melhor, mais confortável. E sempre fomos, como consequência, moldados de volta pelas tecnologias que a gente criou. Então, a tecnologia sempre teve à nossa volta. A tecnologia em si não é algo propriamente novo. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vai para os sites de notícia, a gente vê a notícia do novo robô que a NVIDIA lançou, a nova empresa do Elon Musk, a nova função de um chat GPT, a gente pode ter a percepção de que há algo particularmente diferente nesses dias. A tecnologia sempre teve à nossa volta. Por outro lado, parece que há algo diferente no tipo de tecnologia e na velocidade de tecnologia que a gente tem visto nos últimos anos. E é isso que eu quero nos próximos minutos conversar e abordar com vocês, porque eu entendo que, de fato, nós estejamos diante de uma conjunção de tecnologias que irão formar o que a gente pode considerar a maior onda tecnológica da história da humanidade, na sua trajetória tecnológica até aqui, dando origem àquilo que alguns têm chamado de um superciclo tecnológico, e algo que vai deixar marcas profundas, extremamente intensas sobre sociedade, cultura, economia e, sobretudo, sobre o ambiente em que nós aqui atuamos, que é o ambiente de negócios. Eu pretendo dividir esses próximos minutos da seguinte forma. Conta a história que Einstein teria dito o seguinte: se eu tiver um problema matemático muito difícil para responder, para resolver, e só 1 hora para achar a resposta certa, eu gastaria os primeiros 55 minutos pensando na pergunta certa. Que uma vez encontrada, enquadrada a pergunta certa,
a solução vem muito mais facilmente. Então, eu não tenho a pretensão atualmente de encontrar as respostas todas para os dilemas tecnológicos que a gente vai viver, mas a minha proposta é abrir, fazer algumas perguntas que sejam interessantes e que nos levem a olhar a situação em que a gente está e para qual a gente está caminhando a partir de perspectivas diferentes. Então, eu vou dividir esse tempo aqui em 3 grandes módulos. Nesse primeiro momento, a gente vai falar de onde que a gente está vindo em termos de avanço tecnológico, qual que é a nossa história, né? Muitas vezes a gente não pode usar o passado para necessariamente projetar o futuro, mas a gente tem que usar o passado para entender de onde a gente está vindo e o que pode acontecer. Então essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é por que é tão difícil prever nesse momento as implicações da super onda tecnológica que está se formando no horizonte. Na segunda parte a gente vai olhar para algumas, hoje se fala de 4 grandes ondas, a gente vai entender quais são elas. A gente não teria tempo de abordar cada uma delas, vamos falar de 2 e olhar para uma implicação que cada uma dessas 2 deve ter sobre o ambiente de negócio e sobre as nossas empresas. E por fim, trazer alguns insights, algumas ideias do que a gente pode fazer já para se preparar. Vamos olhar esse vídeo. Stay with your brother. Hello? Is the pharmacist in here? I'm looking for 10 liters of Ligroin. You won't get those stains out of that dress. Better buy a new one. It's not for my dress. It's for my carriage. Are you trying to poison your horses? Do you have 10 liters or not?
Primeira coisa importante da gente considerar, e a história da Berta Benz, esposa do Otto Benz, que foi aquele que registrou a patente do Motorwagen, né, o primeiro veículo movido a um motor de combustão interna, nos ajuda a entender o primeiro aspecto importante do que a gente vai falar aqui, que é o seguinte: nem todas as tecnologias são iguais, ok? Nem todas as tecnologias são iguais. Vamos olhar rapidamente para essa história. Antes da patente do primeiro carro, né, e é difícil para a gente se relacionar a um momento em que não houve carro. Tem a filha de um amigo que um dia perguntou para ele: papai, o que veio antes, o bidê ou o iPad? Porque quando ela nasceu, ambos estavam lá. Né? Então a gente não consegue imaginar como eram as coisas antes do carro, mas houve um momento na história do homem em que não havia carros. E o que teve que surgir como consequência disso? Primeiro, uma estrutura de rodovias, estradas e ruas que serviram como base para a disseminação e para o deslocamento desses automóveis, a primeira coisa. Segundo, uma estrutura de postos de abastecimento para fornecer o combustível para esses carros e o combustível para os motoristas desses carros, né? Restaurantes, hotéis, lojas de conveniência que também não existiam. Na verdade, teve que surgir a indústria responsável por capturar o petróleo debaixo da terra, processar esse petróleo, refiná-lo e criar o combustível para o deslocamento e para propelir esses automóveis. E, por fim, o próprio cenário urbano, à medida que os veículos ganharam pré-eminência sobre pessoas, né, pedestres, carroças e cavalos, o cenário das cidades mudou e o tipo de comércio que existia também teve que mudar. E, por fim, naturalmente, surgiu uma indústria dedicada a produzir, distribuir e instalar peças de reparo para essa nova tecnologia. E essas coisas tornam o carro e algumas outras tecnologias sobre as quais a gente vai falar, que se enquadram na mesma categoria, uma GPT, que não tem nada a ver com ChatGPT. Uma GPT é uma General Purpose Technology. É uma tecnologia de uso geral. O que são tecnologias de uso geral? São tecnologias que transformam a nossa vida completamente. Tecnologias que servem como fundamento para que outras tecnologias sejam construídas em cima delas. E tecnologias que permitem ao ser humano fazer muito mais do que ele fazia até então. Elas expandem o rol de possibilidades dos seres humanos. Essa é uma tecnologia de uso geral. De forma geral, a gente pode considerar que até agora na nossa história, na nossa trajetória tecnológica, houve 4 grandes revoluções. Cada uma delas amparada em uma, ou no máximo 2, tecnologias de uso geral, 4 GPTs. Cada uma dessas revoluções deu origem, por sua vez, a 4 grandes eras. Eu costumo disse há pouco isso para alguém, que algumas das minhas apresentações da Cedra eu começo dizendo que a gente tenta solucionar aquilo que eu considero o desafio tecnológico mais antigo da humanidade, que é o controle de energia térmica. Na verdade, foi só quando o ser humano, viu, Vicente, foi capaz de controlar o fogo que a gente, por exemplo, passou a cozinhar alimentos. Até então a gente comia alimento cru. E qual a grande consequência de cozinhar alimento? Não é simplesmente uma questão ligada a paladar, a sabor. Com o aumento da ingestão calórica, aumenta a longevidade do ser humano. O ser humano vive mais tempo, tem famílias maiores e há inclusive impactos ligados à autonomia e à fisiologia humana. Os nossos cérebros ficaram maiores e com isso aumenta também a nossa capacidade cognitiva. Tudo isso a partir do controle do fogo. O elemento mais importante, entretanto, nem é esse. É que a partir do momento em que a gente foi capaz de fazer uma fogueira e deixar aquela fogueira acesa, toda uma sorte de ferramentas começaram a surgir e isso é chamado de explosão cambriana. É um período em que um número enorme de facas, anzóis, instrumentos de corte começam a aparecer, mas muito mais importante do que isso, os primeiros implementos agrícolas, arados, enxadas, pás, que então servem como o pano de fundo para o início da era agrícola. A gente avança 6, algumas pessoas consideram 8 mil anos, e a gente chega a 1770, segunda revolução, a Revolução Industrial. Em 1770, James Watt registra a patente do seu motor a combustão externa,
motor a vapor. Como consequência disso, um desenvolvimento enorme de uma rede de vias marítimas, canais que expandem o comércio e a habilidade do homem fazer comércio globalmente, de uma forma mais eficiente, mais rápida, mais barata e mais segura. Além disso, equipamentos que usavam, a gente viu no vídeo, né? Um arado sendo propelido com tração humana, né? Então, equipamentos que usavam tração humana e tração animal passam a contar com um motor. Mas acho que é interessante abrir o capô e olhar ali para duas engrenagens que nos explicam o porquê de ser tão difícil prever de fato nesse momento como é que vai estar o mundo daqui a 3, 5, que dirá 10 anos. Há dois aspectos dessas GPTs, particular a elas, que a gente precisa compreender. E o primeiro são as curvas S. Eu digo que a curva S, ela explica o ciclo da vida, né? Então ela explica como tecnologias, produtos, empresas nascem, crescem, atingem um ponto de equilíbrio, de homeostase, declínio e fim. Elas explicam, inclusive, o ciclo de vida de times. Meu filho que me explicou isso aqui outro dia. A gente vai analisar a curva S do Santos. Era Pelé, ok? Início, um time desconhecido, de uma cidade desconhecida, santistas que me perdoem, começa a ganhar títulos, forma uma bela equipe e o time começa a ganhar adeptos, torcida. Tem quantos torcedores do Santos estão aqui? Olha só, excelente, seu Isaac. Sabia que eu podia contar com o senhor. A Kombi está parada aqui fora. Então, era Pelé sucedida, seu Isaac, pela era Robinho. O time agora se torna um time internacional, que já era. Né? 4 eras. E esse movimento, de fato, explica, brincadeiras à parte, esse ciclo. Então, uma tecnologia nova é lançada, ela tem um esforço enorme para criar uma massa crítica de consumo no seu início, infraestrutura está sendo construída, mas em algum momento essa barreira inicial ela é rompida. E aí uma massa enorme de consumidores começa a migrar de uma tecnologia anterior para essa nova tecnologia. Eu tenho certeza que vocês já conseguem traçar paralelos com produtos e famílias de produtos, mesmo empresas nas quais vocês já trabalharam, né? Chega um momento, entretanto, em que o ponto de equilíbrio é atingido e esse é um momento, ao mesmo tempo, excelente e perigosíssimo, né? Porque ele gera conforto, ele gera inércia, mas ele é positivo porque as vacas estão produzindo a maior quantidade de leite que elas já produziram, né? A gente sabe fazer o produto, a gente conhece os problemas, né? Os equipamentos estão pagos, a gente sabe como produzir de forma eficiente e reduzindo custos, né? Isso pode levar a essa inanição. A gente vai falar sobre isso. Em algum momento, aquela tecnologia entra em declínio e eventualmente atinge seu fim, né? Essa é a curva S da indústria de som. Som como entretenimento, não propriamente como tecnologia, mas também como tecnologia. E você me deu a deixa perfeita, Vicente, né? O que a gente consegue observar aqui? Eu queria chamar a atenção para 3 elementos. Primeiro deles, normalmente 2 tecnologias convivem simultaneamente, 2 curvas S se sobrepõem. O que isso quer dizer? No momento em que a curva de uma tecnologia ou um produto está no seu período de estabilidade, ela assiste o início da formação do S da tecnologia seguinte. E elas coexistem no espaço e no tempo. Mas chega um momento que, por fatores variados, o grosso da massa de consumo pula daquela curva dominante para uma nova curva. Outra questão interessante aqui. Em cada mudança de curva, né, há uma mudança significativa na experiência do consumidor. Ou seja, na forma como o consumidor ele interage com aquela tecnologia e, no fim do dia, o que ele espera daquela tecnologia. Então vamos tentar recriar, Vicente, eu tenho vinis também, como que era a experiência de você ouvir um vinil. Você ia até uma loja, sendo da cidade normalmente, né? Ansioso, pagava em moeda, né? Pegava aquele disco que ia até em casa, abria ansiosamente aquele plástico, né, termoencolhível,
Com todo cuidado, você retirava o vinil de dentro da embalagem, para não meter o dedo ali na trilha, né? Você tirava com as pontas dos dedos, ia até a vitrola, abria, lentamente depositava o vinil. Olha quanto tempo, não começou a tocar música nenhuma ainda, né? Do lado já tinha, né, Vicente, aquela almofadinha, que podia estar sujo, então você tinha que colocar a almofadinha para limpar e recolher os pelinhos ali. Delicadamente apertava uma alavanca, a agulha levantava, descia, aquele ruído inicial, e aí a música começava a tocar. E o que a gente fazia? Sentava, ouvia o lado A, terminava, virava, ouvia o lado B. Eu moro em Campinas, eu levo meu filho à escola todos os dias. E todos os dias ele pede para ouvir o Spotify. Nem todos os dias eu dou para ouvir o Spotify, normalmente é terça e quinta. Então hoje eu não tive que fazer isso, mas quinta o que vai acontecer? Ele vai abrir o Spotify, vai na playlist do Luiz Henrique, que já está lá, e ele vai ouvir cada música de 15 a 20 segundos. De 15 a 20 segundos. Vocês já viram esse comportamento em adolescentes? Eles não ouvem a música inteira. Nós não conseguimos sequer trocar de uma música para outra, que você tinha que achar qual era a trilha, num monte de trilha, e você fala, fora o risco de você tomar um pedala do teu pai para meter o dedo na agulha e estragar a agulha, né? A experiência do consumidor vai mudando. Eu falei de 4 aspectos, mas há um interessantíssimo aqui e, francamente, amedrontador. As empresas líderes na fabricação de rádios se tornaram as líderes na produção das vitrolas? Não. A BASF, que produzia aqueles cassetes ali, que a gente tinha que usar uma tecnologia de bique para enrolar, a BASF se tornou a líder no mercado de CDs. A BASF tem alguma plataforma de streaming musical? Então, em cada migração, em cada pulo de curva S, surgem novos entrantes. Raramente uma empresa que domina uma certa curva tecnológica se torna a dominante quando há a transição da tecnologia. Isso é uma coisa importante da gente pensar. Mas, além disso, há um outro elemento, e esse é mais importante, nos conecta com o segundo aspecto, lá com a segunda engrenagem, que é o seguinte: o que intuitivamente vocês percebem que está acontecendo em relação aos tempos de duração de cada curva S dessas aqui? Cada vez mais curtas, achatadas. Mas não só isso. O que está acontecendo é como se a gente estivesse num carro extremamente veloz e a gente faz de 0 a 100 em 6 segundos. E a gente continua acelerando. Mas de 100 a 200 a gente não leva mais 6 segundos, a gente leva 3. E à medida que a gente ultrapassa a barreira dos 200, caminhando para os 300 km por hora, a gente pode fazer algo em torno de 2 segundos. O que isso quer dizer? A velocidade ela é cada vez maior e ela continua acelerando. A gente não só está rápido, a gente está rápido e a gente está cada vez mais rápido. E isso aponta para o segundo aspecto que eu quero tratar com vocês, que é o da exponencialidade. As 4 tecnologias que estão se unindo para formar o próximo superciclo tecnológico são todas tecnologias exponenciais. Curvas exponenciais, curvas lineares, naturalmente conceitos que vêm da matemática. E o que é particularmente complexo a respeito deles é uma coisa só. Os nossos cérebros são extremamente limitados para prever fenômenos exponenciais. Se não faz parte, se a galinha consegue enxergar mais coisa do que a gente também não é capaz de entender e dimensionar fenômenos dentro de uma curva de exponencialidade. Querem ver? Vou fazer um pequeno experimento aqui. Passo humano tem, de forma geral, 1 metro. Certo? 30 passos, eu vou ter caminhado ao final quantos metros? 30 metros. Excelente. Linearmente vocês estão super bem. Vamos considerar agora o seguinte: os passos que eu dou, os mesmos 30, agora eles são exponenciais. Ou seja, eu primeiro dou um passo de 16. Os mesmos 30 ciclos. Quantos metros eu vou ter caminhado exponencialmente? Chuta. Não tem milhão. 1 milhão? Errado. 1 bilhão. Ela mudou menos do que de 1900 até aqui. Ou seja, a gente está vendo mais mudança no intervalo de 150 anos do que nos 8.000 anos acumulados de história tecnológica. O nome disso é
exponencialidade, em que você tem um período muito curto, um número enorme de tecnologias se fundindo, se retroalimentando e mudando tudo à nossa volta e nos dando novas ferramentas e possibilidades de realizar coisas que a gente não considerava possíveis. E é por isso, é justamente por conta da exponencialidade, que se torna extremamente desafiador fazer previsões sobre o que vai acontecer nos próximos anos. Então, frases como essa, né, do James Watson, que foi chairman da IBM vários anos, são compreensíveis. Então, quando ele fala, eu creio que tem um mercado aí para 5 computadores no mundo inteiro, nessa sala a gente tem muito mais do que isso. Não só em unidades, nós temos literalmente milhões de vezes a capacidade de processamento desses 5 computadores dos quais ele falou. E não só aqui, dentro da nossa casa a gente tem mais de 5 computadores, se a gente considerar que cada celular nosso é muito mais potente e armazena muito mais informação do que esses computadores. Essa aqui também é ótima. Bill Gates, CEO da Microsoft, em 94, disse: eu vejo pouco potencial comercial para a internet nos próximos 10 anos. Essa frase ainda é mais interessante. Por quê? Se você buscar comentários do Bill Gates desse período, e tem uma entrevista dele muito conhecida pelo David Letterman, ele não diz que ele não acredita no potencial da internet. Pelo contrário, ele fala, ele afirma, a internet vai mudar todas as coisas e a Microsoft está apostando all-in na internet. Porque o nosso futuro é a internet. Então, ele não erra o fenômeno, ele erra o quê? A velocidade do fenômeno. Ele entendia que por 10 anos não muita coisa mudaria, porque talvez ele tenha falhado em perceber que a internet também era uma tecnologia que havia sido capturada pela exponencialidade. Indo para a penúltima parte aqui do meu tempo com vocês. Vamos olhar então para 2 dessas tecnologias emergentes. Tá? Vamos olhar para inteligência artificial e vamos olhar para biotecnologia e para cada uma delas imaginar uma implicação. O que pode acontecer, o que a gente pode ver em termos de futuro daqui a poucos anos. O momento que a gente vive em termos de AI, né, e de grandes modelos de linguagem, Gemini, Bard, ChatGPT, é um momento que, interessantemente, tem muitas semelhanças conceituais com o período de crescimento da indústria automotiva. Por quê? Da mesma forma como a disseminação dos automóveis demandou a construção de uma rede de estradas e rodovias, nós estamos assistindo à expansão das rodovias de informação digital. Empresas como a Starlink estão garantindo, não só ela, mas sobretudo ela, que a gente tem acesso de baixa latência, alta velocidade em todos os cantos do mundo. Não é? Mas há um segundo aspecto importante. Também, da mesma forma que a gente teve que criar uma indústria capaz de produzir os combustíveis para propelir todos esses carros que seriam produzidos, nós estamos, nesse momento, trabalhando na criação e na expansão da indústria que produz os combustíveis para as IAs. E qual é o combustível por excelência das IAs? Dados. Mas até aqui a gente vem se amparando num tipo específico de dado, que é texto. Então, os grandes modelos de linguagem ingerem, eles consomem texto. E o que se diz é o seguinte: nos próximos 2 anos, modelos de linguagem como o ChatGPT já terão consumido todo o conhecimento humano produzido e disponibilizado na internet em todos os idiomas. Acabou. Acabou esse combustível. E a gente vai precisar de uma nova fonte de combustível. Qual é essa nova fonte de combustível? Dados sensoriais, não mais dados de texto. E os dados sensoriais vão produzir e dar origem ao segundo tipo de modelo. Não mais grandes modelos de linguagem, mas grandes modelos de ação. Então, o que vocês estão vendo agora, esse dispositivo foi lançado esse ano na Consumer Electronics Show, chama Rabbit R1. Ele é um assistente pessoal, parece uma coisa bobinha. E veja, eu não estou dizendo que isso aqui é o futuro. Talvez não seja. Mas ele aponta para onde o futuro deve estar indo. Né? E isso é interessante também das curvas S, a gente vê surgir um monte de bugiganga que depois acaba. Mas logo ali à frente você fala,
aquele cara não errou tanto, né? Eu vejo essa função contida aqui nesse novo device, né? Esse cara é a interface com todos os apps do teu celular. Então, ao invés de você ter que pegar o teu celular, desbloquear, né? Ir até o iFood, encontrar a última hamburgueria ou temaqueria que você pediu, você aperta um botão e fala, Rabbit, peça a mesma coisa que eu pedi quinta-feira passada, mas pede para colocar mais queijo. Bom, acabou. Não precisa entrar no iFood, não precisa escolher cartão de crédito, não precisa fazer nada. Você pode dizer, olha, eu quero pagar quando eu receber, eu quero pagar com cartão Master, final tal. É só. Então, ele está captando dados de ação e agindo no mundo real por teu intermédio. Agora, o mais assustador e fascinante é isso aqui, né? Todo mundo deve ter visto alguns vídeos que parecem bizarros nas últimas semanas de gente andando com o Vision Pro pelas ruas de Nova York, sentando para comer, mexendo no nada, né? nas ruas. Qual foi a reação daqueles cidadãos da Alemanha ao verem a Berta no carro? Bruxa. Será que nós somos contemporâneos ou pensamos e estamos enviesados pelos mesmos paradigmas que aquelas pessoas? Eu creio que sim. O Vision Pro, ao contrário do que a Apple quer que você pense e está te dizendo, não é essencialmente um óculos de realidade aumentada. Ele também é um óculos de realidade aumentada, mas ele não é por definição isso. O que ele é por definição? Ele é um computador. Então a gente está entrando no momento em que a gente está vestindo os computadores. E ele tem pelo menos 14 sensores que estão justamente captando o combustível que vai alimentar as próximas IAs, os modelos grandes de ação. Desses sensores, o que eu acho mais fascinante é aquele que fica olhando para a tua, ou para a nossa, pupila. O que acontece no caso da pupila? A pupila humana é do nosso sistema o item que responde mais rapidamente a estímulo. Então, se você fica triste, feliz, se alguma coisa te excita, a tua pupila vai responder antes de que você tenha consciência de que você tem aquela emoção. Ou seja, se você tem medo, antes de você perceber que você está com medo, a tua pupila ela já se comportou de uma forma específica. E na prática isso significa que a Apple vai saber que você teve medo, ou alegria, ou tristeza, antes que você tenha consciência da sua própria emoção. Vocês conseguem imaginar o poder que eles têm a partir desse tipo de dado? Né? Não sou teórico da conspiração, não acho que esses caras estão unidos ali tramando o nosso mal necessariamente, mas a gente precisa ser sagaz e astuto. Isso está acontecendo porque a próxima fonte de combustível são os dados. Por muito tempo a gente ouviu que luminárias são o veículo ideal, né, Vicente, para pendurar uma série de sensores que estão captando dados do ambiente. De fato, eu creio nisso. Né? Então, de alguma forma, os senhores e senhoras também vão embarcar nesse processo. Mas é importante que a gente saiba que ele está acontecendo. Uma implicação que não está necessariamente ligada a isso, tá? Eu queria mostrar um case que eu acho muito relevante. Mas é plenamente possível imaginar que em poucos anos alguém vai se sentar diante de um modelo que não precisa ser o ChatGPT, pode ser qualquer outro modelo. E a gente está caminhando agora para modelos abertos, ou seja, a gente consegue criar e treinar os nossos próprios modelos para fazer o que a gente quer. Em que você vai sentar e dizer, eu quero criar um novo negócio. E o teu modelo, conhecendo você, suas características, a sua origem, seus pontos fortes e fracos, limitações e capacidades, vai conceber o plano de negócio desse novo empreendimento, o plano de marketing, a parte digital, já vai criar os posts e ter o cronograma de disparo, vai fazer o disparo. Eu não estou inventando. Isso vai acontecer. Não só isso, vai criar a estratégia de preço e provavelmente preços dinâmicos que oscilam em função de algumas variáveis. A gente não vai trabalhar com preço fixo para as coisas. Tem supermercados, abrindo um parênteses, tem supermercados já nos Estados Unidos que estão trabalhando com o seguinte: preço dinâmico.
Você tem o teu óculos, se você para na frente de uma certa prateleira e se assiste um comercial, você ganha desconto para aquele item. Tá? E eles sabem se você está olhando. Então, se você não estiver olhando o vídeo, não é que nem vídeo de Wi-Fi de aeroporto, que você deixa rolar, esperando dar zero, você pula para se conectar. Você tem que olhar, se você não olhar, você não tem desconto. Não só isso, ela vai selecionar os melhores fornecedores no mundo inteiro e já te dá as melhores empresas de logística para fazer as rotas para a aquisição dos insumos daquele produto ou daquele serviço. E, inclusive, pode obter as licenças necessárias junto aos órgãos cabíveis para a operação do negócio usando, por exemplo, blockchain. Ok? Segunda tecnologia de uso geral, segunda é GPT. É, 2023 foi, pelo menos é considerado, o maior ano da história da biotecnologia humana. A questão é que boa parte das inovações que surgiram acabaram sendo encobertas por esse hype em torno do ChatGPT e de robótica. Mas muita coisa poderosa aconteceu. Por exemplo, isso aqui. O que é isso aqui? Cientistas pegaram uma série de células-tronco extraídas da pele, células cutâneas, e as induziram, essa é uma característica própria de células-tronco, né, a se desenvolverem como células cerebrais. Pois eles clusterizaram essas células, né, colocaram elas juntas, e treinaram essas células para agir como um computador, para processar input e dar um certo output. Elas foram processadas como um computador. O que aconteceu? Elas funcionaram como um computador. Elas ainda não são tão capazes como um chip de silício, mas já se sabe que elas são mais rápidas em aprender. Elas aprenderam a jogar o Pong, embora não tão bem, mas elas aprenderam a jogar mais rápido do que uma criança de 5 anos. Ok? Outra inovação importante nessa área. O ano passado surgiu um modelo de linguagem química chamado EVO. Ele funciona como um ChatGPT, mas para criação de novas moléculas. Então imaginem que, ao invés de você dar lá, chat, escreva um e-mail para mim mandando embora essa pessoa. Você fala o seguinte, olha, combina essa proteína com esse aminoácido para produzir uma molécula que tenha essa função. Há mais de 50 anos, antes de falar isso, eu fui conversar com um amigo que foi presidente da Abiquim, da indústria química. Falei, é isso mesmo? 50 anos? Ele falou, há mais de 50 anos a humanidade não produz moléculas novas realmente relevantes. Então, quando você fala dos grandes grupos poliamidas, poliimidas, benzinas, isso foi resultado da segunda revolução industrial. Anos 40, 50, nesse período de 40 a 60 é quando a maior parte dos grupos de moléculas que a gente usa até hoje, policarbonato, né, aditivos para tinta, nylon, essas coisas foram criadas. Desde o seu lançamento, o EVO criou 2.200.000 moléculas inéditas, moléculas que a gente não conhecia e que a gente não tinha sido capaz de criar por conta própria. Né? E 3.800 dessas moléculas estão sendo desenvolvidas neste momento em laboratórios diferentes ao redor do mundo. Implicações. A gente pode olhar para aquele gráfico que o Vicente projetou, né,
e pensar o seguinte: Evo, eu quero sair dessa curva. Projeta uma molécula que tenha essas características, que vai me dar uma nova fonte de luz, perene, branco perfeito, sem nada de azul. Não estou dizendo que isso vai acontecer. Estou dizendo que é possível imaginar que isso aconteça. E ela vai criar uma nova fonte de luz de eficiência absurda. Nesse caso, eu e o Norbert vamos fazer alguma outra coisa, porque não vai ter calor sendo desprendido dos LEDs. Vou poder, por fim, pescar. E a indústria foi rompida em pouquíssimo tempo. Ok? Indo para a parte final, entendo que a gente chega num momento da nossa história muito bem representado por essa foto. Essa foto foi tirada em 1876. Esse é um índio verdadeiro, não era um ator, é um pele vermelha, não sei exatamente de que tribo, acho que Sioux. E ele está contemplando a recém-construída ferrovia transatlântica que unia as duas costas dos Estados Unidos. Ele está numa localidade próxima a Sacramento, na Califórnia. Alheio, absolutamente alheio aos impactos que essa tecnologia traria sobre a sua vida, sua família, sua comunidade, sobre o seu sustento. De forma que, quando a gente abre o noticiário e a gente vê lá a nova empresa que o Elon Musk está formando, quando a gente vê o novo robô da NVIDIA, a nova placa da NVIDIA, quando a gente vê uma nova função do ChatGPT, eu me vejo, pelo menos um pouco como esse índio, olhando e falando: o que é isso? Onde que isso vai dar? A questão é, o nosso futuro não precisa ser necessariamente como o futuro e o destino desse indivíduo e da sua comunidade. A gente tem hoje ferramentas para lidar e nos prepararmos para esse super ciclo que é iminente e vai ser extremamente poderoso. Então, na parte final, eu queria falar sobre algumas coisas, algumas práticas que a gente tem adotado dentro da Celera. Nós não inventamos essas práticas, mas elas têm servido para nos ajudar até aqui. Não sei se elas vão nos levar por muito mais tempo, eu espero que sim. São boas práticas e recomendadas por gente que pesquisa muito sobre o tema. E eu quero compartilhar duas delas, pelo menos com vocês. Primeira, a ambidestria. O que é a ambidestria? A ambidestria é a ideia de você viver em duas dimensões do teu negócio simultaneamente. Você fala: eu já vivo céu e inferno, muitas vezes mais inferno do que céu. Não são essas dimensões, né? Todo negócio tem duas dimensões. A primeira dimensão é o teu core, né? É a fase de estabilidade, é o que gera fluxo de caixa positivo para o teu negócio e o que você usa para sustentar as outras coisas que você faz. Então, com a mão direita, claro, simbolicamente, a gente vai estar focando naquilo que hoje gera caixa. Não adianta você apostar completamente em projetos de inovação, e a Audax faz isso muito bem. Vocês são um case, eu acho, nessa área, em que há foco no core, a preocupação em inovações não disruptivas, mas inovações incrementais, ou seja, inovações que melhorem aspectos pequenos em termos de eficiência e de inserção mercadológica do produto, mas também, simultaneamente, é necessário você usar a outra mão. E essa mão vai operar sobre times que, dotados de ferramentas modernas de gestão, como o Design Thinking, por exemplo, times que irão conceber, testar e validar ou não validar. E não validar é tão importante quanto validar, em função do aprendizado que você obtém nesse processo. Novas ideias de negócio, né? Por coincidência ou não, não é uma coincidência, vocês podem perguntar por que não é uma coincidência, eu conto depois. Nós também estamos no ambiente das granjas. Há 4 anos a gente passou a incubar uma startup chamada Altis. A Altis atua em um segmento conhecido como sensor como um serviço, Sensor as a Service. Então nós temos desenvolvido sensores diferentes que se prestam a monitorar algumas grandezas, algumas variáveis críticas para granjas, para o negócio sobretudo de saúde animal. Isso aqui é uma câmera CCTV, uma câmera de segurança comum
que manda o streaming para uma placa NVIDIA e essa placa identifica e conta os ovos. Para vocês terem uma ideia, uma granja média, né, Vicente? Média para grande vai produzir por dia 2 milhões de ovos. E boa parte delas usa infravermelho para fazer a contagem, mas o cara vai até o painel, anota lá, 572 mil ovos. Aí ele vai na próxima esteira, 222 mil ovos. Chega na sede da fazenda, lança aquilo no Excel e tomara que esteja certo, né? O nosso sistema olha para as esteiras, conta os ovos, manda para o dashboard, compara se a curva de produção está de acordo com a curva de produção daquela genética para aquela fase. O Vicente falou de 80%, 90%. Isso oscila, então a gente vai dizer se você está dentro do que era para estar naquele período. Segunda prática que a gente tem visto que tem produzido bons resultados é a ambifocalidade. Isso aqui é um neologismo, que a Cíntia Chagas, a gente chatas, não está aqui, porque não existe essa palavra. Mas para entregar o conceito, o que eu estou falando aqui? Se na ambidextridade a gente está operando em 2 ambientes diferentes, aqui a gente está operando em 2 espaços temporais distintos. E o que eu quero dizer com isso? Primeiro, nós precisamos, nos planejamentos estratégicos, olhar para o longuíssimo prazo. O que é longuíssimo prazo hoje? 10 a 15 anos. Só que a gente não vai fazer isso na nossa cabeça, porque a gente está lidando com curvas exponenciais. Então a gente vai se cercar de conhecimento e de gente, fatalmente, e não é a mãe de Ná, para prever o que vai acontecer. E existem ferramentas muito úteis, se não para prever, para construir cenários. Quando você fala de futuro, você fala de construção de cenários. Por isso que a minha palestra poderia, inclusive, se chamar os futuros dos negócios, porque não existe um futuro. Existem vários futuros possíveis e a gente só vai saber quando o futuro chegar. Então, a gente pode se valer de ferramentas que nos ajudem a olhar para os sinais. Então, tudo que a gente vê sobre IA, biotecnologia, manufatura aditiva, são sinais. Podem ser ruídos, ou seja, eles podem serem mitigados ao longo do tempo, ou a frequência e a intensidade deles pode aumentar. E aí eles de fato se firmam como sinais e no segundo momento como tendências. Então, olhando para sinais e olhando para tendências, a gente consegue projetar cenários, longo prazo. Esse é um foco. O segundo foco da ambifocalidade é o aqui e agora. Então, no intervalo curto, muito curto, 6 a 12 meses no máximo, nós temos escolhido na Cedra 2 a 3, mais 2 do que 3. Nesse caso, menos é mais. Iniciativas estratégicas que lidam com esses temas e essas tecnologias emergentes e que, de alguma maneira, apontam para esse cenário de longo prazo. Por exemplo, a gente tem visto muita coisa em torno de IA generativa, né? IAs que são capazes de criar coisas. No ano passado, a gente se associou a uma empresa belga que usa IA generativa para otimizar designs mecânicos. Ela pode tornar peças mais resistentes, mais leves, mais duráveis, usando capacidade de processamento, coisa que a gente não poderia fazer. Ela é capaz de fazer bilhões de iterações. Tá? Se eu colocar esse raio aqui, se eu colocar esse raio um pouco maior, mais um pouco maior, o que acontece? E ela testa isso para o modelo inteiro. Então, nessa iniciativa estratégica, o que a Celera fez? Nós unimos o expertise da nossa engenharia, né, do humano, do orgânico, com o inorgânico, né, com o chip dessa empresa. Na verdade, é um software. Com que objetivo nesse caso? Otimizar o modelo de uma carcaça de luminária para aplicação pública, de área pública, com um target bem específico, redução de massa. Então, nós queríamos o máximo possível de redução de massa com o menor incremento possível na junção do LED. E essa fusão, e isso é fascinante, porque esse foi o melhor resultado, a fusão do ser humano com essa inteligência produziu o melhor resultado. Melhor, inclusive, do que a inteligência agindo sozinha ou do que o ser humano agindo sozinho. Qual foi o índice que a gente chegou? 27% de redução de massa, com um pequeno incremento, um pequeno ônus em termos de temperatura na junção. Na rodada de negócios, se vocês tiverem interesse, a gente preparou uma curta apresentação, a gente pode mostrar esse case. Ok?
Era isso que eu tinha para apresentar. A mensagem final é a nossa história daqui para frente, a história das nossas empresas, não precisa ser a história daquele índio, né? Usando de disciplina, menos intuição e mais análise, nós podemos aproveitar as únicas e inéditas oportunidades que esse superciclo tecnológico vai trazer para as nossas sociedades. Ok? Está aqui o meu e-mail, se alguém quiser conversar mais sobre esse tema. E eu quero deixar algo importante para vocês. Agora, há 2 semanas, aconteceu o maior evento de tecnologia do mundo, chama South Bay, acontece em Austin todos os anos. O evento toma a cidade inteira, com palestra de gente muito interessante e inteligente, que não está reproduzindo como eu estou fazendo aqui, mas está pesquisando e descobrindo essas coisas. E eles todo ano publicam uma organização chamada Future Today Institute, que é de uma futurista muito conhecida chamada Amy Webb, um relatório de tendências. No próximo slide vocês vão ver o que há para baixar. Mas de tudo que eu vi, são 964 páginas do relatório, naturalmente vocês não precisam ler o relatório inteiro. Na parte inicial tem um resumo executivo e eles falam de todas essas tecnologias emergentes e os impactos não só sobre uma ou outra indústria, mas sobre uma variedade de indústrias. Então, o que IA vai produzir sobre banking, sobre manufatura, sobre serviço, sobre turismo, sobre educação? E essa é uma espécie de tabela resumo que está lá nesse relatório. Então, a gente tem na coluna aqui uma série de exemplos de indústrias, agricultura, automotiva, aviação. E na linha superior, algumas tecnologias emergentes. Então, IA generativa, bioengenharia, arquitetura computacional. E eles então vão prever com que proximidade essas tecnologias irão impactar cada uma dessas verticais de negócio. E o que é interessantíssimo aqui? As 2 primeiras colunas, ou seja, IA e IA generativa irão impactar todos os negócios no curto prazo, né? Quando a gente olha para quantum computing, né? Computação quântica, tem um impacto mais de longo prazo. Os computadores quânticos estão sendo desenvolvidos ainda e o grande desafio deles é que eles esquentam demais. Então, é por isso que a gente está ainda em torno dessas indústrias, né? Interessante que o controle de energia térmica continua sendo o maior desafio de boa parte dessas tecnologias, né? A gente viu vários relatos do Apple Vision Pro esquentando muito. Mas no curto prazo a gente tem todas as indústrias sendo afetadas. Então, está aqui o QR, esse QR te leva direto para fazer o download desse relatório. Pode ser um instrumento muito útil. Obrigado, um ótimo dia, ótimo evento para nós todos. Celera, Passion for Technique.